Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais, sei lá, explosivos e importantes da cultura brasileira. A Semana de Arte Moderna de 1922. E olha, não foi só um eventinho não. Foi uma verdadeira ruptura, um grito de independência cultural que ecoa até hoje. Para a gente entender o tamanho da coisa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1922, o Brasil estava lá, todo orgulhoso, comemorando 100 anos de independência de Portugal. Mas sabe, no mundo das artes, tinha uma pergunta no ar que não queria calar. Tá, a gente era independente no papel, mas e a nossa cultura? Era nossa de verdade ou a gente ainda era uma colônia da Europa? Pois é, e essa era exatamente a sensação de uma galera nova de artistas, de intelectuais. Essa frase aí do Oswald de Andrade, ela resume tudo, né? A arte que se fazia no Brasil parecia velha, presa numas regras antigas, totalmente desconectada da vida real, da modernidade que já estava fervilhando nas cidades. Então, bora entender como essa revolução toda aconteceu. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro a gente vai ver que história era essa de atraso. Depois, qual foi a faísca que acendeu tudo. Aí a gente entra no caos que foi a semana lá no teatro, conhece os artistas por trás da bagunça e no final a gente conversa sobre o legado gigantesco que tudo isso deixou pra gente. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender a briga, a gente precisa conhecer o inimigo, né? Que arte era essa que os modernistas queriam tanto chacoalhar? Era a tal da arte acadêmica. Na literatura, o grande vilão tinha nome: parnasianismo. Pensa numa poesia super formal, com uma métrica toda certinha, cheia de palavra difícil, falando de mitologia grega, coisas bem distantes do nosso dia a dia aqui, sabe? O resultado era uma arte que soava fria, artificial. E ó, essa rigidez toda não era só na poesia não, tá? Na pintura, na escultura, na música, a regra era uma só: copiar os padrões das academias de arte da Europa. Isso acabava travando a criação de uma arte que falasse do Brasil, sabe? Com as nossas cores, com o nosso povo, com as nossas questões. Mas é aquilo, né? Uma panela de pressão, quando esquenta muito, uma hora explode. A Semana de 22 não brotou do nada. Ela foi, na verdade, o ponto máximo de várias provocações que já vinham rolando. O clima já estava esquentando. Olha só, em 1912, o Oswald de Andrade volta da Europa cheio de ideias novas, do futurismo, do cubismo. Um ano depois, o pintor Lázaro Segall já faz a primeira exposição com uma pegada expressionista aqui. Mas a faísca mesmo, o que fez tudo pegar fogo, aconteceu em 1917, com a exposição de uma jovem pintora. O nome dela, Anita Malfatti. A arte dela era completamente diferente, inspirada no que estava rolando de mais moderno na Europa e chocou todo mundo. A reação mais pesada veio de um nome bem famoso, o escritor Monteiro Lobato. Ele escreveu um artigo no jornal simplesmente destruindo o trabalho da Anita, chamando a arte dela de anormal, de doentia. Só que esse ataque brutal teve o efeito contrário, sabe? Foi um tiro que saiu pela culatra, uniu a galera jovem em defesa da Anita e da arte nova. A revolução tinha, enfim, encontrado a sua causa. E com todo esse clima de agora ou nunca, a gente finalmente chega em fevereiro de 1922. O palco para o grande confronto entre o velho e o novo estava montado. E o lugar escolhido, nada menos que o Teatro Municipal de São Paulo. Imagina só, o grande templo da cultura conservadora, da elite do café. A ideia era exatamente essa: provocar, chocar a galera no lugar mais sagrado para ela. Durante 3 noites, aquele teatro virou um verdadeiro campo de batalha. No palco, poemas com versos livres, sem rima nenhuma, falando de coisas do dia a dia, eram declamados bem alto, quebrando toda aquela sonoridade perfeitinha dos parnasianos. E a música, então? Composições com umas harmonias super estranhas, dissonantes, inspiradas nos barulhos da cidade, nas nossas raízes. Aquilo invadiu o teatro e agrediu os ouvidos de quem só estava acostumado com música clássica europeia. E a plateia? A plateia ficou maluca. A reação foi de vaia. Gente miando como se fosse gato, uma gritaria. Dizem as más línguas que voou até batata no palco. Era o caos. E era exatamente isso que os modernistas queriam. Eles queriam provocar, fazer barulho, mostrar que a arte antiga tinha que morrer. Para ter uma ideia de como o público reagiu, dá uma olhada nessa charge da época. Ela mostra perfeitamente como os jornais e as pessoas zombaram dos modernistas, tratando eles como um bando de loucos se achando geniais. A galera simplesmente não entendeu nada. Tá, mas quem eram esses loucos?
Quem eram os rostos por trás dessa ousadia toda, dessa confusão? A liderança do movimento era formada pelo que a gente chama de Grupo dos Cinco. Tinha o Mário de Andrade, que era o grande estudioso da cultura brasileira, o Oswald de Andrade, o mais provocador, autor dos manifestos, a Anita Malfatti, a pintora pioneira, que foi o estopim de tudo, a Tarsila do Amaral, que depois virou o grande nome da pintura modernista, e o Menotti Del Picchia, que era poeta e cronista. A grande sacada dessa turma foi o seguinte: eles olharam para o que estava rolando de mais novo no mundo, com o cubismo, que super influenciou a Tarsila do Amaral, e pensaram, peraí, e se a gente pegasse essas ideias e misturasse com os nossos temas, com as nossas cores, com as nossas formas? Foi daí que saiu algo totalmente novo e nosso. A semana em si, o evento, durou só 3 noites de puro caos. Parece pouco, né? Mas olha, o impacto desses 3 dias mudou o rumo da cultura brasileira para sempre. No final das contas, o objetivo de tudo isso era muito claro. Era romper com o passado. Era literalmente demolir a estátua da arte antiga para construir em cima dos escombros uma arte que tivesse a cara do Brasil. Uma arte livre, moderna e principalmente autêntica. Então, para a gente fechar a conta, o que a gente leva de mais importante disso tudo? Primeiro, a semana foi um chute na porta, uma ruptura total com aquela arte acadêmica engessada. Segundo, ela renovou a linguagem em todas as áreas, na literatura, na música, nas artes. Terceiro, foi ali que começou uma busca de verdade por uma identidade cultural brasileira. E, por fim, foi a semana que abriu caminho para tudo de incrível que veio depois, da bossa nova ao cinema novo. Para terminar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. Pensa só, se aqueles 3 dias de vaias e batatas no Teatro Municipal nunca tivessem acontecido, como seria a nossa arte, a nossa cultura hoje em dia? Já parou para pensar nisso? Fica aí a reflexão. Até a próxima.